Olá! Seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Scipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino. E eu sou a Adrine, eu sou estudante de doutorado aqui no Canadá e apaixonada por partos. Eu gostaria de convidar você para aprender um pouquinho, semana a semana, sobre essa imensidão que é gestar e parir. Oi, esse é o 42 Semanas Podcast. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Hoje a gente vai falar com a Milene. A Milene faz parte das Doulas de Londrina e ela tem um relato de parto no terceiro trimestre pós-termo. Milene, muito obrigada por vir no nosso podcast. Se você puder falar um pouquinho sobre você, sobre a sua família, como é que foi essa jornada à maternidade? Oi, meninas. Meu nome é Milene, eu sou doula. Eu descobri a gestação com 19 anos, estava quase chegando nos 20 e foi muito, muito difícil aceitar a gestação, porque a minha família, apesar de me acolher, sempre me acolheu desde quando eu contei a gravidez, mas também tinha muitas pressões, tinha que casar, aquela coisa toda, enfim. Então foi uma gestação bem difícil para mim, para eu aceitar a gravidez mesmo, porque eu era muito nova, eu tinha muitos planos, eu queria ir embora de Londrina, e aí eu estava grávida. E em relação a parceiro, você tinha um parceiro fixo? Vocês estavam juntos há pouco tempo, muito tempo? Ele embarcou nessa gravidez com você? Como é que foi para essa parte emocional e de companheirismo? Eu tinha um relacionamento de 7 anos quando eu engravidei, mas quando eu estava grávida foi um período que a gente tinha se separado, aí um dia a gente se encontrou, acabou acontecendo, e eu engravidei. E aí a gente foi voltar quando eu estava com 30 semanas, por aí. Mas no começo não foi uma aceitação boa, tanto da minha parte, mas da parte dele também. Então, apesar de... Depois que o susto passou, ele começou a interagir em relação à nossa filha. Mas durante a gestação, o processo de gestação foi bem solitário, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, ele também não entendia, daí ele não conseguia me acolher. Então, mas a gente teve uma relação muito longa, né, de 10 anos, mas assim, não foi da maneira que eu esperava. Como é que foi descobrir essa gestação? Então foi um susto, mas como é que você decidiu se preparar para esses cuidados, para o parto? Você sabia que equipe você ia escolher ou foi meio que o que era disponível para você? Bom, eu descobri a gestação com 3 semanas, então foi muito, muito cedo. Eu estava num casamento com uma amiga, Cauana, e aí eu falei, Cauana, eu acho que eu tô grávida. E eu já comecei a entrar em desespero, pensando no parto. Eu mal imaginava tudo que estava por vir. E aí a Cauana falou, nossa, eu vou te apresentar uma amiga, que ela é doula e tudo mais. Daí eu comecei a falar, legal, né? Vou me preparar para isso. De cara, assim, a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso me preparar, porque eu vou ter a minha filha numa maternidade pública. Não conseguia viabilizar pagar um parto, nem tinha noção de quanto era, mas naquele momento da minha vida não ia dar. Então, porque eu já estava me sentindo super sozinha, eu já estava sozinha, minha família não tinha condições financeiras de bancar um parto para mim. Então eu falei, olha, eu vou me preparar e eu vou viver isso no sangue mesmo. Você sempre quis o parto normal? Como que foi isso para você? Eu acho que não. Eu acho que quando eu descobri que estava grávida, a primeira coisa que eu vi foi ver um médico. Ai, quanto que é uma cesárea? E aí,
eu tive um estalo assim de, nossa, mas deixa eu ver como que é um parto humanizado. E aí começou a minha busca. Eu encontrei o Gesta, que inclusive hoje eu sou coordenadora dele. E no dia foi a primeira roda que eu fui foi sobre fase de trabalho de parto. Então, inclusive, foi a Jéssica que falou. E aí, quando eu cheguei lá, eu primeiro tive que lidar com uma realidade extremamente difícil para mim, que era, eu estava sozinha, e era um grupo onde só tinha mulheres acompanhadas. Todas as mulheres tinham parceiro, menos eu. Eu sempre fazia dinâmica com a doula, com alguém que estava sobrando, mas eu nunca tinha ninguém ali para me apoiar. Então, depois daquela roda, eu comecei a me interessar pelo parto e pensando assim, nossa, eu não preciso me preparar só para não viver uma violência obstétrica, esse era o meu único medo. Eu posso me preparar para viver um parto que pode mudar a minha vida. Então, ali foi o start, assim, eu falei, não, agora quero entender o que vai acontecer. Né, dentro das possibilidades, eu quero entender o que vai acontecer. E aí começou a minha busca de informação, mas sempre sozinha, sempre estava sozinha. Eu compartilhava com minha mãe teve 5 partos normais, minha mãe sempre me encorajava, falava, não, vai que nasce. Mas eu sempre estava sozinha, assim, buscando, sempre. Eu acho muito legal que você traz esse histórico com o parto normal, porque isso marca muita gente. Com muitas coisas que a gente aprende na infância, às vezes a gente nem toma por conta. Mas, por exemplo, ver um evento traumático, ouvir de um parto. Eu lembro muito, eu acho que eu tinha cerca de 8 anos, e a gente foi visitar a minha tia, que tinha acabado de parir no SUS. E eu lembro dos comentários que a minha mãe e minhas tias faziam. Eu falava, ai, mas cortou lá? E a minha tia, cortou, é normal. E aí outras pessoas falavam, nossa, mas eu nunca vou ter um parto normal, olha que horror. E essas coisas marcam a gente. E então é muito legal que você, com 19 anos, numa gestação não planejada, você foi atrás dessa informação para entender o que é parir, não só tipo, ai, vamos ver o que vai dar. E aí, conta um pouco de como se desenrolou essa gestação, como que você se preparou para o parto, quais as ajudas que você buscou, como foi enfrentar essa realidade de parir no SUS. Quando eu comecei a me preparar, como eu falei, eu estava só focada em não viver uma violência obstétrica. Era isso que eu ficava na minha cabeça. Eu não quero ser violentada de novo, porque eu já estava me sentindo violentada emocionalmente, estava tudo dando errado na minha vida. Eu estava vendo tudo indo por água abaixo. Eu não conseguia gostar da gestação, porque eu perdi muito peso na gestação, porque eu emagrecia muito. Então, foi uma gestação saudável, 100% saudável, mas só fisiologicamente, porque emocionalmente eu tava, tipo, perdidaça, eu não tava conseguindo me alinhar em nada. Eu só tava focando assim, nossa, eu quero que a minha vida mude a partir dessa experiência. Eu quero. Porque aí, quando eu comecei a entender, nossa, eu tenho o direito de falar não, eu tenho o direito de falar sim, eu tenho o direito de querer sobre o meu próprio corpo, porque para mim era o médico vai falar e vai acontecer. E quando eu comecei a entender, nossa, eu posso negar, eu posso querer, eu posso fazer, a busca do parto ele começou a ficar muito interessante para mim. Então, na época eu contratei o Doulas em Londrina, que inclusive é onde hoje é o meu trabalho. E sempre tinha mensalmente rodas. Então, assim, tudo que era de parto, eu tava no meio, tudo. Falava, vai ter uma palestra lá, não sei aonde. Eu ia, daí eu me informava, eu estudava, eu nunca fiquei. Eu chamava as doulas e perguntava: olha, por que é isso? Por que isso? Eu sempre usei tudo como objeto de estudo, sempre, porque eu também tinha muita consciência de que estava na minha mão. De que, mesmo tendo a minha doula, as doulas, né, porque era um grupo também, eu ia ter que viver aquela experiência emocionalmente comigo mesma. Porque eu olhava para o lado e aí eu tinha minha mãe, que sempre me apoiou, minhas irmãs, mas elas não estariam comigo no parto, que para mim também não dava, eu precisava viver isso sozinha, sem minha família.
olhava para o pai da minha filha e também não tinha onde me apoiar, e aí eu comecei a me apoiar em mim mesma e buscar mesmo. Então a gestação foi muito informativa, estudei muito, muito, muito e tive uma gestação relativamente saudável, assim, só tinha muitos enjoos, mas entendia que todo o processo que eu estava passando de gestação, ele era, para mim, ele era 100% emocional. Tudo que eu estava vivendo era relacionado às minhas emoções. Era difícil assimilar alguma coisa no meu corpo, porque a Ana estava crescendo saudável, estava tudo bem, e aí rolou um processo de negação da gestação, então até, sei lá, umas 25 semanas, eu usava roupas largas, porque eu não queria que ninguém descobrisse que eu estava grávida, eu tinha vergonha de estar grávida, porque tinha acabado de completar 20 anos, aí todo mundo já me olhava, nossa, mas 20 anos, você é muito nova para ser mãe. E ouvia, ai, um bebê cuidando de um bebê, e aquilo ia me minando, assim, tipo, ela vai nascer e ela vai morrer, né? Porque eu não vou conseguir dar conta. Tá todo mundo falando pra mim que eu sou muito nova pra ter uma filha. E agora ela tá aqui dentro de mim, crescendo. Ela vai ter que sair. Eu vou ter que cuidar dela. E tá todo mundo falando que eu não vou conseguir, então eu não vou conseguir. Então foi um período assim, até eu realmente me habituar à gestante. Daí eu comecei a me olhar e falar, nossa, que legal, eu tô grávida, eu tô vivendo um processo de autoconhecimento, as coisas estão acontecendo, e o sentimento começou, o amor pela minha filha começou a aparecer, assim. Você, em algum momento, pensou em abortar? Eu pensei, assim, quando eu engravidei, eu falava, cara, eu tinha alguns medos muito artificiais, assim. Hoje, é óbvio que eu acho artificial, mas no começo eu falava, cara, como que eu vou fazer isso? Minha mãe vai me matar. Nossa, meu pai vai me matar. Eu já não tinha uma relação boa com meu pai, ele nem morava aqui. E a minha família vai me abandonar. E como que eu vou criar essa criança sozinha no mundo? Vai ser eu e ela no mundo, na rua. Então, no começo, eu falei, não, eu vou abortar porque eu não consigo. Pra mim não dá. E aí aquela ideia para mim era, primeiro que eu tinha muito medo de como eu faria isso. E aí começou a também me passar uma sensação, assim, até que física, tipo, não, mas eu quero que isso aconteça. De alguma maneira, essa gestação, ela vai mudar a minha vida e talvez seja isso que eu preciso nessa vida. Tipo, passar por essa experiência. Mas eu acho que eu também fui meio que induzida a querer fazer isso. Por outras partes, não, você é muito nova, agora não dá para você fazer isso. Então, passou pela minha cabeça e eu acho que foi mais uma maneira de tentar fugir daquilo que estava acontecendo e tudo mais, e pessoas me pressionando. Então, isso passou pela minha cabeça, assim. Ô, Mi, e você consegue dizer o que aconteceu que fez você conseguir virar essa chave de sair de um lugar de vergonha, de não aceitação da gestação, para ir para um lugar de, nossa, tô grávida e eu quero viver isso e isso vai mudar minha vida? Como você chegou nesse lugar de mais confiança? Hoje eu acho que eu consegui entender, mas na época eu comecei a pensar em várias coisas da minha vida, da minha família, e pensei que esse podia ser um rumo diferente de tudo que já tinha acontecido comigo, de todos os meus traumas familiares. Aquilo foi fortalecendo a minha confiança. E a minha mãe também sempre foi uma mulher muito forte, passou por muita coisa, e um dia a gente conversando assim, aí ela falou, olha, a sua vida vai mudar muito, muito mesmo, nunca mais vai ser a mesma coisa, mas pode mudar para muito melhor. E aí eu falei, verdade. Eu comecei a fortalecer isso. E aí, não sei se foi uma questão espiritual também, né? Porque eu sempre fui muito conectada, assim, de falar, não, realmente, isso pode mudar a minha vida para sempre. E talvez seja isso que eu tô precisando, seja isso que eu preciso agora, viver. Conforme também foi passando o medo de estar grávida, quando eu vi minha barriga crescendo,
eu comecei a falar, calma, peraí, as coisas estão acontecendo gradualmente, eu tô vivendo isso um dia de cada vez, e eu comecei a gostar de estar grávida daí. Comecei a me achar bonita, comecei a gostar de sentir chute na barriga, a barriga crescendo já começou a me passar uma ansiedade de, nossa, eu quero conhecer minha filha. Eu comecei a amar, né, assim, de fato, assim, com umas 30 semanas, eu comecei a desejar a minha filha. A falar, não, agora eu quero conhecer essa pessoa. Como foi a sua decisão de ter uma equipe de doulas? O que que levou você a buscar esse suporte? Na verdade, quando eu procurei a doula, eu vi ela, assim, restritamente como uma pessoa que pudesse me orientar e me ajudar a não viver uma violência lá na frente. Eu não tinha dimensão do que o trabalho da doula faria na minha vida, começando pelo parto ali, né? Porque na gestação já tinha mudado tudo, a forma como as informações chegavam para mim, como eu conseguia debater elas, isso foi fundamental. Mas eu não tinha muita noção, assim, tipo, nossa, preciso ter uma doula. Eu não tinha noção do papel da doula, até viver aquilo. A gente ainda não falou muito, não expandiu no assunto doulas aqui no episódio, mas, então acho que agora é a hora perfeita. Doulas são cientificamente comprovadas de diminuir a taxa de cesariana e a taxa de partos instrumentais. Isso é um estudo de 2015. E a doula ela não só cuida de você e te ajuda durante o parto para ter um parto mais positivo, te ajuda a lidar com a dor, mas ela também te auxilia pós-parto e também é uma importante educadora perinatal. Ela faz esse trabalho de informar uma pessoa que está prestes a passar por um estágio muito delicado sobre o que vai acontecer, o que esperar, como lidar, e isso eu acho que é fundamental. Por isso que muitas mulheres têm doulas e muitas mulheres têm doulas para parir no SUS. Bom, acho que agora é minha deixa, né? Falar sobre doula. Doula é uma palavra grega que significa aquela que serve. Antigamente, quando os partos não aconteciam no hospital, quando os partos não eram medicalizados, os partos eles aconteciam num ambiente familiar, na casa das mulheres, no lugar onde elas viviam. E essa experiência de gestar e parir sempre era acompanhada por várias mulheres. Então, se juntam e elas cuidam dessa mulher. A doula, ela surge num contexto aí de início, né, metade do século XX, com esse nome, mas o serviço da doula é muito antigo. Então, a doula é um resgate desse cuidado entre mulheres, desse cuidado mais individual, desse cuidado mais integral. E a doula, ela ocupa um lugar muito importante nesse cenário do parto, que é um lugar de apoio de um para um, né? A doula é praticamente a única profissional que vai estar ali o tempo todo só para aquela mulher e traz muito essa individualidade do cuidado. E é uma pessoa que, como a Adriane falou, acompanha todo o processo, né? Desde a gestação, o parto, o pós-parto, que conversa sobre coisas que não são coisas técnicas, que o médico não vai conseguir conversar, a enfermeira não vai conseguir conversar, porque cada profissional dentro desse cenário do parto tem um papel, e o papel da doula é, digamos que, dá principalmente esse suporte emocional, né? E como a Mi está trazendo aí essa fala tão importante de que muitas mulheres passam por esse processo muito sozinhas. Até mesmo quando elas estão acompanhadas, quando elas têm um companheiro, né, ou uma companheira, ou têm apoio da família, poucas pessoas estão preparadas para viver essa jornada de gestação e de parto ao lado de uma mulher. Até porque a gente construiu uma forma de gestar e de parir que se distanciou muito do natural, né? Então, hoje, enquanto sociedade, a gente não sabe mais dar apoio a essas mulheres. Então, a doula é, digamos que uma grande ponte, assim, entre
esses saberes, né? Um resgate desses saberes, desses cuidados ancestrais e, ao mesmo tempo, um fortalecimento desses novos saberes, que são saberes científicos, não à toa que estamos aqui fazendo um podcast com a presença ilustre de Adrine, que traz toda essa sabedoria, todo esse know-how de evidências científicas, porque diferente do que muitas pessoas pensam, parto humanizado não é sobre uma via de parto, uma forma de parto, parto na água, parto assim, parto assado. É sobre uma nova forma de assistência ao parto. A gente ainda tem uma assistência ao parto que é do século XX. A gente ainda usa as mesmas práticas lá do início do século XX. Então, a doula também traz esse frescor, digamos assim, para o cenário do parto, né? De juntar tudo que a gente tem de melhor, tanto dos saberes antigos quanto dos novos saberes, para usar tudo isso em prol dessa mulher e desse bebê que são os grandes protagonistas dessa história, né? O parto é sobre esse binômio. Não tem a ver comigo, que sou doula, não tem a ver com o médico, não tem a ver com outra pessoa, tem a ver com essas duas pessoas. Eu tenho a definição do Ministério da Saúde em 2001 sobre o que é atendimento humanizado. E eles falam que o conceito de atenção humanizada é amplo, envolve um conjunto de conhecimentos, práticas e atitudes que visam proporcionar um parto e nascimento saudáveis e prevenir a morbimortalidade materna e perineal. Então, se o seu médico faz cesárea eletiva a rodo, não espera as 39 semanas, mas ele deixa você ter uma golden hour, deixa você fazer todas as coisas que você vê nos vídeos de o que é uma cesárea humanizada, ele não está sendo humanizado, porque ele não está diminuindo a mortalidade materna e perineal, ele não está promovendo um parto e nascimento saudáveis em respeito das evidências científicas, o que realmente diz. Então, com isso, com a sua doula, junto com você te informando, e com o pré-natal no SUS, como é que foi esse finalzinho de gestação? Você começou a ir em consultas mais frequentes? O assunto de passar do tempo começou a aparecer nas consultas? Você recebeu toques? Como eu estava me informando muito, essas coisas não caíam na minha cabeça, não me pressionavam. Começou a bater um cansaço muito grande no final da gestação, até porque a Ana nasceu com 40 semanas e 4 dias, e isso era se eu não me engano, numa terça. E na sexta-feira, se ela não nascesse até a sexta, eu ia ter que induzir. E isso me trazia assim um desespero enorme, porque eu tinha todo uma expectativa de ficar em casa o máximo possível e chegar no hospital para ela nascer mesmo. Eu começou a bater ansiedade assim depois de 39 semanas, que eu tinha pródromos muito intensos, então eu ficava sentindo contração de treinamento, vinha uma cólicazinha, o tempo inteiro eu sempre achava que ia desencadear um trabalho de parto, não desencadeava. No final da gestação, entrou uma médica nova no meu posto e ela era maravilhosa e a gente conversava muito sobre parto e tudo mais, e ela me apoiava muito. Mas no final da gestação não teve toque. Uma vez também um médico, antes de mudar de médico, ele falou, vou fazer um exame de toque para ver como que tá seu útero, colo do seu útero. Eu falei, não vai fazer. E ele, não, eu vou fazer. Eu falei, não, no corpo é meu, enquanto ele for meu, você não vai fazer. Porque não tinha necessidade, estava tudo bem. E, enfim, ele não fez. Então foi bem tranquilo, assim, o final da gravidez, a barriga bem grandona, eu tava curtindo, tava tentando colocar em prática quando as pessoas falavam, aproveita o final da gravidez, que depois você vai sentir falta. E ao mesmo tempo que batia a ansiedade de conhecer a Ana, vinha aquele medo de, meu Deus, essa gestação podia durar mais 30 semanas, porque, né, a hora que ela nascer, aí sim vai começar de verdade. Eu vou desenvolver de verdade essa maternidade. Então começou a bater esse medo, não só do parto, mas assim, vai nascer e eu vou ter que cuidar. Então começou a vir esse sentimento, assim. Nossa, essa sua fala é muito preciosa, Mi, porque dela daria pra gente fazer um podcast inteiro só sobre ela, porque você trouxe
questões de pródromos, de contrações de treinamento, de nascimento depois das 40 semanas. Eu vou falar um pouquinho rapidinho só para não deixar passar isso, que eu acho que são coisas importantes para você que está aqui escutando a gente. Pródromos são... A etimologia da palavra é o anúncio de algo. Então, os pródromos são o anúncio de algo que está por vir. Esse algo que está por vir é o parto. Algumas mulheres passam por essa fase, outras mulheres não passam por essa fase, porque já começam o trabalho de parto de uma vez. Mas o que é mais importante sobre isso é que você estar nessa fase de pródromos não quer dizer que você está em trabalho de parto, nem que o seu trabalho de parto vai começar amanhã. Então, como a Mi falou, ela teve pródromos muito intensos e por vários dias. E o que caracteriza esses pródromos, né? Você tem já contrações mais intensas, pode ser que essas contrações já venham com um pouco de cólica, mas elas não têm um ritmo bem estabelecido, então você tem uma contração ou outra ao longo do dia. Pode ser que você passe um período do dia tendo várias contrações e você acha que vai engrenar, mas não, ainda não está na hora. E é assim mesmo, isso tudo é o seu corpo se preparando para esse momento do parto. Então, esse é um momento muito precioso, porque é um momento que o seu corpo, os pródromos, é esse momento que o seu corpo ele faz o quê? Ele vai mandando cada sinal do parto, só que de uma forma separada. Então, ele manda uma contração, daí ele manda uma cólica, daí ele manda um desconforto no quadril, daí ele manda umas pontadas na virilha, e ele vai mandando vários sinais no seu corpo. E esses sinais, eles são preciosos, porque cada sinal desse é a melhor preparação que você pode ter, porque é ali que você vai aprendendo quais as ferramentas que seu próprio corpo tem para lidar com cada uma dessas sensações. E as contrações de treinamento, elas acontecem um pouco antes já, elas já vêm acontecendo ali desde o segundo trimestre, terceiro trimestre da gestação, que é essa contração, né, da barriga. A barriga fica dura e relaxa. Essa contração de treinamento, como o próprio nome já diz, é o seu útero fazendo um treinamento. É como se o útero estivesse fazendo uma musculação para que na hora do trabalho de parto ele esteja bem forte para ter contrações efetivas para fazer o seu colo dilatar e o seu bebê nascer. E também essas contrações de treinamento, elas são muito importantes para fazer um treino para o bebê também, que quando o útero contrai, o bebê tem essa sensação de aperto, né, de um pouco de restrição ali, de trocas gasosas e de nutrientes. Então, é um treinamento tanto para o útero quanto para o bebê. E a questão das 40 semanas, né? A gente trouxe essa série justamente para ir quebrando essa ideia que a gente tem de que a gestação dura 38 semanas e 9 meses. E quando você começa a entrar na 38ª semana, nos 9 meses, todo mundo já começa a ficar ansioso. Já não basta a ansiedade que a própria mãe tem, que é natural. Todo mundo começa a ficar muito ansioso e perguntar, mas não nasceu e não vai nascer. E quando passa da data provável de parto, que a data provável de parto é calculada ali nas 40 semanas. Então, a Milene, ela passou da data provável de parto. E o que eu tenho para dizer sobre isso é que ninguém marcou uma hora com o bebê. O bebê não sabe que aquele dia é o dia que falaram que é para ele nascer. Esse marco das 40 semanas é uma estimativa só, né? E a maioria dos bebês, eles nascem depois das 40 semanas, se a gente esperar, né? O que acontece é que no nosso contexto, a gente acaba não esperando essas 40 semanas, quem dirá depois das 40 semanas. Mas se a gente for esperar, existe uma curva aí ascendente. Então, a maioria dos bebês vai nascer entre 39 e 41 semanas, sendo que ali na 39ª, essa curva começa a crescer, 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 e o pico dessa curva se encontra ali mais ou menos com 40 semanas e 5, 6 dias. Então, a maioria dos bebês nasce exatamente nesse momento que a Annalise nasceu. E aí, Mi, conta pra gente um pouco como foi
isso, de passar da data provável de parto, como foi essa pressão, se teve pressão da sua família, das pessoas que estavam em volta, como você lidou com isso, como você lidou com a ansiedade e com esse marco, né, de precisar fazer uma indução com 41 semanas, como você lidou com tudo isso? Quando bateu as 39 semanas, quando eu completei 39 semanas, aí minha família toda já estava alucinada, né? De, meu Deus, cadê a Annalise? Ela não vai nascer nunca? Aí eu ouvia todo tipo de comentário possível, né? Tipo, nossa, é filho de burro que não nasce nunca? Velho, quem fala isso pra uma gestante, gente? Enfim, falaram várias coisas assim pra mim. E a minha família, a minha irmã, na época, tava grávida. Eu e minha irmã, a gente engravidou juntas. Então, a minha irmã teve uma gestação muito punk e eu uma gestação super saudável. E minha irmã numa gestação super bem-vinda, ela queria engravidar e eu não queria, então a gente tava assim, meio que vivendo o oposto uma da outra. E meu sobrinho nasceu um dia antes do meu aniversário, que era no dia 10 de maio. Minha irmã ficou 5 dias em trabalho de parto, não, induzindo o parto e o bebê não nascia. E eu muito grávida, pensando, meu Deus, cara, será que vai acontecer isso comigo? Então, isso foi um marco, assim, da minha gestação. Foi um momento muito difícil que eu precisei atravessar, muito difícil, porque eu olhava e falava, cara, eu vou viver a mesma coisa, vai ser muito difícil para mim, eu vou ter que entrar dentro de um hospital, eu vi minha irmã chorando, ai, bebê não nasce nunca, e eu falava, cara, será que vai ser assim comigo também? E as pessoas traziam isso para mim, né? Então, eu comecei a me blindar. O que eu fiz? Eu, no final da gestação, comecei a sair bastante. Olha, foi a forma que eu me blindava. Eu saía para dançar, a pessoa começava a falar muito comigo, eu não dava muita atenção, eu saía, me jogava, dançava um monte, bem grávida. Inclusive, 2 dias antes de eu entrar em trabalho de parto, eu fui num baile que teve aqui na cidade, mas assim, muito grávida. Eu fui embora porque eu tava com muita contração. Porque eu falava, não, cara, eu preciso extravasar, eu preciso confiar de que. Assim, primeiro que parte do princípio que eu não tenho outra escolha a não ser confiar. Então eu vou confiar, porque eu não tinha como falar, ai, cansei da minha gestação, agora eu vou interromper, vou fazer uma cesariana. Nem se eu quisesse, isso não era possível para mim. Né? A minha possibilidade era confiar. E era uma das coisas que eu via muito no meu grupo de doulas. Confia, entrega. Aquilo às vezes passa muito batido, assim, quando você fica escutando. Mas chegou num momento para mim que eu olhei para mim e falei, cara, se você não confiar em você mesma, já era, porque você não tem para onde ir. Você vai ter que entender que você precisa esperar o seu corpo trabalhar. Não adianta ficar segurando essa gestação na cabeça, porque eu sentia fazendo isso. Então, eu desativei as minhas redes sociais na época, não tinha esse lance do Instagram e tudo mais, era mais Facebook. Eu desativei tudo e falei, não, eu vou curtir esse final essas 2, 3 últimas semanas grávida, vou sair, eu vou me divertir, eu vou ver os meus amigos, porque eu não tenho outra coisa para fazer. Comecei a me cercar só de pessoas que confiavam em mim mesmo. Pessoas que chegavam em mim e falavam, eu já falava, olha, vamos fazer o seguinte, vai pro seu lado que eu vou pro meu, eu não preciso disso. E isso foi muito importante para mim, porque eu sempre tive muita dificuldade de falar não para as pessoas, sempre. Essa é uma dificuldade, inclusive, presente na minha vida até hoje. Mas eu precisei desenvolver isso, de olhar para a pessoa e falar, olha, isso que você tá falando para mim não tá me ajudando. Eu perdi esse medo, porque eu tinha medo, a pessoa não vai querer mais ser meu amigo. Eu falava, olha, se ela não consegue entender que eu tô grávida, muito grávida, que eu tô com medo, assim como, né, porque às vezes as pessoas, elas parecem que estão com mais medo que você que vai ter que viver aquilo. Eu comecei a me blindar disso, assim. Então, eu acessei realmente a minha confiança de que vai acontecer o que precisa acontecer comigo. Quando deu, assim, quando eu fiz 40 semanas, me bateu um medo muito grande, que foi no sábado, que eu fui na maternidade fazer um cardio. E aí eu cheguei na maternidade, encontrei uma médica, assim, que é referência até hoje pra mim. E aí eu falei, entrei chorando.
Eu lembro que a Letícia, a outra doula da equipe, foi comigo no hospital. A gente entrou no hospital, assim, já tava chorando. Ela falou, por que você tá chorando? Eu falei, ai, tô com muito medo. Eu tô com medo. Daí a médica falou, você quer que eu faça um exame de toque? Eu falei, não. Ela falou, então tudo bem, eu não vou fazer, vamos fazer o cardio, tá tudo bem. Eu falei, eu tô com medo de induzir. Ela falou, pode ficar tranquila, que você não vai induzir, não. Vai dar tudo certo, confia. Eu falei, tá bom, fui embora. E aí, logo em seguida, eu já comecei. Outro dia, eu já comecei a entrar em trabalho de parto. Que legal. E depois que você começou a sentir essas contrações, você dançou bastante, e aí você sentiu essas contrações logo depois, 2 dias depois. E quando que você decidiu que você iria para o hospital? Foi assim, eu saí do hospital num sábado, tava chovendo bastante, e aí ia ter um baile na noite, assim, meia-noite. E aí os meus amigos, ai não, Mi, mas não vem não, você tá muito grávida. Eu falei, parece, eu vou. Falei, eu vou me divertir, talvez seja a última vez que eu saia gestante. E aí eu fui, dancei até 5 horas da manhã. Dancei e comecei a sentir essas contraçõezinhas, assim, uma cólicazinha. Mas tudo bem. Fui embora, dormi um domingo inteiro, choveu, então eu descansei bastante. E aí, meia-noite no domingo, tive minha primeira contração, assim, que eu falei, não, essa mexeu com o meu psicológico mesmo. Senti que era diferente. E nem era só, tipo, fisicamente, a dor. Eu não sei, eu senti um negócio assim, uma sensação no corpo inteiro de que aquela contração era a minha primeira contração de trabalho de parto. E aí eu comecei a ter uma contração atrás da outra. No dia eu tava sozinha. Tava eu, sozinha não, né? Eu tava com a minha mãe, com a minha irmã em casa. Já tava todo mundo dormindo, era meia-noite. E aí eu lembro que as minhas doulas falavam assim, olha, deixa pra arrumar a mala quando você começar a entrar em trabalho de parto. Você tem o que fazer pra ocupar a cabeça. E aí eu fui arrumei a mala e vi uma contração atrás da outra. Mas assim, aquela contração que ainda deixa você dar uma risada, eu chorei. Falava, nossa, vai começar mesmo. E limpei o quarto inteiro. A sensação que eu tenho é que eu tava arrumando minha vida ali. Tipo, fui arrumando as coisas. E aí eu fui dormir. Falei, assisti um stand-up. Porque eu falei, nossa, eu preciso relaxar. Não avisei as doulas. Falei, não, vou esperar, a hora que começar mesmo, eu aviso elas. Então, logo pela manhã, aí as contrações não pararam a noite inteira. E aí eu seguia muito assim, eu preciso poupar o meu corpo, eu preciso ter energia. Então, não vou queimar largada. Eu vou dormir. Então, vinha uma contração, eu vivia a contração, ela passava, eu dormia. Aí, isso foi a madrugada inteira. Tipo, contração de 15 em 15, depois de 10 em 10, e elas já estavam bem fortes. Daí, de manhã, tipo, umas 8 horas da manhã, eu mandei mensagem no grupo, liguei pro pai da minha filha, na época, e falei, olha, eu tô tendo contração, tive contração a madrugada inteira, e o nosso combinado era eu passar o trabalho de parto lá na casa dele, porque minha mãe tava muito nervosa. E minha mãe é uma mulher muito sábia, assim, mas é minha mãe, né? Então é óbvio que ela ia me olhar, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Mesmo ela tendo passado por tantos partos, eu entendia que não era o momento de eu viver isso com a minha mãe. Eu tinha que viver isso comigo mesmo. Então eu fui pra casa do pai da minha filha. E aí, eu falo que eu já tava na Portolândia total, porque a Jéssica chegou, nem lembro da Jéssica chegando. A última coisa que eu lembro é que ela já entrou com uma bola, assim, amarela na mão. E aí, eu entrei num portal, assim, muito louco. Tipo, foi a coisa mais louca que eu já vivi na minha vida. E aí, eu passei o trabalho de parto inteiro, o dia inteiro em trabalho de parto. E aí, eu acho que eu fui pro hospital, tipo, 1 hora da manhã. Que a Jéssica já tava, tipo, Milene, precisamos ir para o hospital. E eu tava naquela negação do hospital, porque o meu terror era ir pro hospital. Era isso que eu tinha medo. Não tinha medo do parto em si, eu tinha medo do hospital. Eu tinha medo da luz branca, olha as coisas. Então, acho que a gente foi pro hospital perto da 1 hora da manhã. Que aí eu já tava também sentindo uns puxos, uma vontade de fazer cocô, tava mais forte, tava diferente, né? E acho que todas as mulheres que vão parir no SUS têm medo, né?
por todo esse histórico que a Adriane trouxe também, que a gente tem muitas histórias ruins no SUS, mas existem boas histórias no SUS também, em muitos lugares. Então, para você que a opção é parir no SUS, eu indico muito, muito, muito. Acho que você fez isso, né, Mi, de fazer uma visita antes na maternidade. Eu fiz a visita. Nossa, isso mudou pra mim completamente, porque eu achava que era um açougue, né? E foi muito legal ir conhecer o hospital. Então, quando eu cheguei, eu estava com medo, muito medo, mas eu já tinha passado pelo aquele caminho ali. Eu queria adicionar que, mesmo que a gente ouça muitos relatos de violência obstétrica pelo SUS, e a gente ouve mesmo, é comum, um dos maiores motivos de pessoas deixarem de usarem seus planos de saúde para usarem o SUS é em busca de atendimento compatível com o parto normal. E o SUS pode ser incrível. Eu gostaria de destacar o trabalho das casas de parto e que elas são um tipo de atendimento pelo SUS, público gratuito, e que dá essa assistência que a gente está falando, baseada em evidências científicas e respeitando a mulher e o bebê. Então, o SUS foi o seu espaço para conseguir parir. Você se muniu de estratégias para conseguir fazer isso, e esse era o seu medo principal, que você não sabia o que ia encontrar. Então, você estava com a sua doula, você provavelmente estava em transição, quase chegando no expulsivo, e aí você deu entrada no SUS. Como é que foi isso? O plano inicial era que quando a gente fosse para o hospital, como aqui na minha cidade não entra doula e acompanhante, de que a doula ficaria para fora e meu acompanhante entraria comigo. Durante o trabalho de parto, a coisa mudou 100%, porque eu estava ali naquela atmosfera do parto, estava muito, muito louca, cheia de hormônio. Eu sempre senti uma solidão muito grande, assim. Passar pelo trabalho de parto ali, a minha doula foi a Jéssica, para mim, ali estabeleceu completamente uma atmosfera de confiança de que as coisas iam dar certo. E aí, né, durante o trabalho de parto, eu falei, não, sem chance, a Jéssica, ela vai precisar entrar comigo, porque isso muda também um trabalho de parto. Quando você olha para o lado e você fala, nossa, eu tenho com quem contar. Essa pessoa, ela tá bancando isso aqui comigo. Porque é muito difícil bancar essa decisão sozinha. Eu mesmo tive, 30 tipos de surtos diferentes. E se eu não tivesse uma doula ali, nossa, eu não sei eu realmente não sei o que ia acontecer comigo. Porque eu demandava de uma atenção emocional. Eu precisava de massagem, sim, mas eu precisava de olhar para o lado e falar, nossa, faz tanto tempo que eu não olhava para o lado e uma pessoa confiava no que eu estava fazendo. Então a gente chegou no hospital, foi bem tranquila a recepção. Logo a médica me avaliou e aí ela fez o toque e falou: você já está com 8/9. Nós fomos para um quarto. E aí, a hora que eu entrei lá no hospital, assim, aí começou a vir assim, essa energia assim de medo, muito medo, 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 medo. E eu comecei a pensar só no medo. Aí eu tinha saído daquela atmosfera de paz e de confiança, e aí eu meio que mergulhei no medo. E isso durou umas 6 horas por aí, porque eu cheguei no hospital 1h da manhã e a minha filha nasceu 8h55 da manhã. Então eu tava tendo puxo e cansada. E aí, no lugar que a gente tava, eu e a Jéssica, não cabia a Jéssica em pé. Então a Jéssica tinha que fazer massagem em cima da cama comigo. Eram várias pessoas dentro do quarto, tava separado por cortinas, assim, mas imagina, você tendo que parir com 4 pessoas lá, parindo junto com você. E quando eu entrei, todo mundo tava tendo bebê. Tava todo mundo nascendo, um atrás do outro, e os médicos iam e falavam, vai, faz força, faz força, faz força. E aquilo começou a me dar um desespero, que aí só dava eu e a Jéssica fugindo, né? A hora que o médico chegava perto, a gente já levantava, vamos no banheiro, vamos no banheiro. Aí no banheiro, aí o médico não entrava, aí vamos andar no corredor? A gente ia andar no corredor, e assim, a gente ficou nessa, assim. A enfermeira vinha, fazia umas contas, tá tudo bem, coração tá bem, mas a única coisa que estava segurando ali era a bolsa, né, fisicamente, porque na minha cabeça estava tudo travado. E aí, rolou um momento, assim, muito marcante para mim,
que foi uma hora que a minha coleguinha do lado teve o bebê. E aí o médico começou a gritar na orelha dela, faz força, e ela deitada. E eu falei, meu Deus, eu olhei pra Jéssica assim, já chorando, e falei, Jéssica, eu não quero passar por isso. E a Jéssica falou, assim, a Jéssica também com o olho cheio de lágrimas, falou, não, você não vai passar por isso. Nós não estamos tudo isso aqui pra você passar por isso. Vamos levantar, vamos pro banheiro e vamos ficar lá. E tipo, e eu lembro que nesse momento a Jéssica falou, Mi, eu sei que você tá fazendo o seu melhor, mas agora a gente tem que sair daqui e tem que ir pro banheiro pra ele não vir aqui e fazer a análise nascer desse jeito. E naquele momento, assim, eu falei, deu uma estalada, porque eu tava naquela fase de transição pra você que vai viver isso, ou você que já viveu isso, aquela fase de negação, não vai dar certo, não vai dar certo, aquele cansaço físico também que pega bastante, né, no final do trabalho de parto. E aí a Jéssica falou isso pra mim, assim, né, regalou bem o olhão e falou, Mi, vamos levantar, a gente tem que sair daqui, isso não vai acontecer com você, mas a gente tem que sair daqui. E aquilo lá foi um start pra mim, eu falei, não, vamos. Olha a diferença que ter uma doula e não ter uma doula no parto pode fazer. Eu falei no comecinho do episódio que doulas são cientificamente comprovadas de reduzir intervenções no parto. E tá um exemplo absolutamente claro de como isso pode acontecer, evitando, por exemplo, que esse equilíbrio de um parto fisiológico seja modificado desnecessariamente. E, nossa, é muito triste, de novo, ouvir um relato de violência obstétrica. E é incrível como esse é o 4º episódio que a gente está gravando e 3 tiveram violência obstétrica. É muito difícil de escapar. Eu até entendo mulheres que optam por cesarianas desnecessárias porque elas estão com medo de viver violência obstétrica. É uma coisa muito comum. Eu não conseguiria julgar alguém que não tem informação e escolhe por isso. Mas continuamos aqui procurando informação, se munindo de todas as estratégias e opções possíveis para partos positivos e cada vez mais humanizados. E aí, chegou, você estava lá no banheiro com a Jéssica e você teve partolândia ou você estava muito consciente de onde você estava e o que estava acontecendo? Não, eu tive partolândia desde a primeira contração. Eu fiquei assim, partolândia total, fiquei entregue. Eu realmente entrei na onda do confia e entrega. Eu via muito isso da Jéssica falando. Aí outra coisa também que, nossa, que me salvou foi respirar direito. Quando eu respirava errado, nossa, doía muito mais. Eu não conseguia liberar o quadril. Então, quando eu respirava certo, a Jéssica também cansou de respirar comigo, porque eu sempre me guiava nela para me ajudar a respirar. Então, aí eu tava no chuveiro e aí a médica chegou. Aí eu nunca vou esquecer essa cena. Eu fiz um cardio, ela pediu pra eu rodar um cardio. Eu fiz um cardio, assim, nossa, me remexendo toda. Eu grudei no ombro dela. Falei, doutora, eu vou morrer. Eu falei, sussurrando pra ela. E ela olhou pra mim e falou, não vai morrer não, vai nascer já já. E aí eu pedi pra ela romper minha bolsa. Ela rompeu. E aí me veio uma sensação muito forte de fugir. Assim, fugir, sair correndo mesmo. E aí a gente foi pro banheiro. Eu e a Jéssica. Aí chegamos no banheiro, vi uma enfermeira toda hora acendia a luz, a Jéssica apagava, a enfermeira vinha, acendia a luz. E aquela chatice, assim, uma vontade de botar a mão, não deixar o negócio acontecendo. Aí eu lembro que uma hora chamaram a Jéssica, eu acho que pra fazer alguma ficha, alguma coisa. Nossa, foi assim, 2 minutos. Eu entrei em desespero total, porque eu tinha muito medo. E durante o trabalho de parto, eu demandava de olhar para uma pessoa que eu confiasse. Eu não ia conseguir. Se alguém que não confiasse em mim, eu confiasse nessa pessoa, não estivesse ali comigo. Porque mulheres que estão em trabalho de parto precisam se sentir seguras. Isso é extremamente importante para o parto funcionar, né? Então você precisava dessa segurança. Sim, eu precisava demais. Daí, nesse momento, já comecei a fazer força. E aí, eu tava muito fraca, tava muito tempo já em trabalho de parto. E aí, eu pedi pra ir pra cama, pra eu conseguir apoiar as costas, né? Porque o banheiro lá também era muito pequeno. E aí, cabia eu, a Jéssica e a médica. E aí, a médica falou, olha, isso foi muito bom. Ela olhou pra mim e falou, você vai ter o bebê onde você quiser, tá? Se você quiser ficar aqui, vai nascer aqui. Daí, eu falei, não, eu vou pra cama.
Nisso, eu já tava sentindo, assim, cabeça vindo, aí elas colocaram um pano no meio da minha perna, e eu lembro que eu fui sair no corredor, assim, e elas querendo me trocar, e eu, tipo, tira essa roupa de cima de mim. Eu tava muito frio, mas tava com muito calor, e aí eu lembro que a Jéssica me secou, eu pedi pra ela colocar uma meia no meu pé, então eu parei pelada de meia. E aí tudo foi acontecendo. Aconteceram algumas coisas que eu não gostei, mas dentro de tudo, eu fiquei muito satisfeita com o parto. O que que aconteceu que você não gostou? Então, foi nessa hora do expulsivo, eu não queria que segurassem a minha perna pra eu fazer força. E aí eles seguraram, assim, puxando a perna pra mim, eles puxando, e isso é horrível. Até porque tinha alguns estudantes dentro da sala, aquilo começou a me deixar muito nervosa, porque era muita gente olhando pra mim. Aí eu lembro, assim, de uma pessoa específica, um interno, que falou pra mim, não grita, não, você não pode gritar, porque senão vai doer mais. Eu tava tão, assim, que eu falei, sai daqui, fica quieto, que eu vou gritar assim. Aí eu gritei, e aí foram, assim, eu acho que 3 contrações, se eu não me engano, e aí a Ana nasceu. Aí a Ana nasceu, já veio direto pro meu colo, esperaram o cordão parar de pulsar, a placenta nasceu, a médica me mostrou a placenta. Nesse momento, assim que a Ana nasceu, a Gé saiu pro pai da Ana entrar. Nossa, foi muito, assim, muito, muito emocionante, né? Eu chorando, a Jéssica chorando. E isso só foi possível porque você estava informada sobre como funcionava um parto, sobre o que você pode ou não pode fazer, o que é melhor, o que não é melhor, o que você quer. Ô, Mi, e o que que você diria para mulheres que estão aqui nos ouvindo e que vão parir no SUS e que estão com medo? O que que você diria para elas? Hoje o que eu falo para as mulheres enquanto doula, mas também enquanto uma mulher que pariu pelo SUS, para ela se informar muito, para ela escolher muito bem quem vai estar com ela nesse momento, porque às vezes rola esse, não, eu vou deixar meu acompanhante entrar, senão ele vai ficar chateado comigo, e o parto não é um momento para a gente olhar para o outro, não é? A gente tem que começar a trazer isso só para nós, assim, essa é a minha experiência, eu vou viver isso, e eu preciso estar cercada, fazer por onde, de viver isso da melhor forma possível, sem querer agradar ninguém. Eu preciso me agradar. Eu lembro que, na época, meu maior pesar era, nossa, eu vou tirar o direito do pai da minha filha de acompanhar o nascimento dela. E aí, durante o trabalho de parto, que eu só tive apoio da minha doula inteiro, eu falei, não, pera lá, eu preciso pensar em mim. Eu vou viver isso. Ninguém vai ver isso pra mim. Eu preciso olhar pro lado, eu preciso me sentir segura. Então, hoje, quando eu falo pra uma mulher, e falando aqui, eu falo, olha, se informa muito, busca ajuda se você... eu não posso pagar uma doula. Vai atrás, pede, conversa. As doulas normalmente são mulheres que entendem muito a realidade e individualizam muito a história de cada mulher. E com certeza você vai encontrar uma doula que vai te amparar. Então não deixe de ter uma doula por isso, não deixe de buscar por isso. Se não é uma opção para você entrar com uma doula, se informa. Eu acho que o caminho é se informar. Eu lembro que no final da gestação, as doulas falavam, Milene, chega, você já se informou demais. Eu tava comendo informação. E isso eu nunca... É a coisa mais uma das coisas mais preciosas que eu aprendi na minha vida, porque eu sei que isso é uma coisa que ninguém nunca mais vai tirar de mim. Quanto mais você vai se informando, o seu medo, ele vai caindo por terra. Você vai entendendo seus processos, entendendo o que você pode, o que você não pode. E aí, informação é a chave. Ai, que relato incrível. E durante todo o seu relato, eu tô imaginando uma menina de 19 anos que tava procurando por informação, que encontrou uma doula. Isso não é muito comum da gente ver. Você tem que estar muito empenhado no que você quer para você ir atrás dessa informação, porque dói. É ruim não saber, é ruim passar por esse processo de entender que você é ignorante em certos pontos. Eu estava conversando com uma mulher essa semana pelo Facebook e a gente tava falando de parto. E ela falou: não, aqui na minha cidade é o que o médico decidir, pronto, eu não tenho absolutamente nenhuma voz. E eu falei: procura uma doula da sua cidade, pergunta como é que ela ia parir. Você não precisa contratar ela, mas conversa com ela. Pergunta onde você deve ir. Talvez isso faça a diferença, você já tenha mais opções. Eu quero fazer uma complementação para as mulheres que estão nessa situação, né, de parir pelo SUS. Então, primeiro, a gente precisa fazer uma limpeza de crenças, porque a gente escuta muitas histórias
E a gente vai criando um imaginário sobre o que é parir no SUS. E como eu disse, é um imaginário que não é criado do nada. Realmente existem muitas histórias difíceis no SUS. Mas você precisa limpar todas essas histórias porque a sua história é a sua história. Então, o primeiro passo é fazer essa limpeza. Segundo passo é entenda a realidade obstétrica da sua cidade. Quais são as opções que você tem? Só tem uma maternidade? Tem mais de uma maternidade? Tem casa de parto? Casas de parto, a Adrine falou também. E assim, casas de parto são as coisas mais maravilhosas do mundo. Se você está ouvindo esse podcast e você mora em São Paulo existe o melhor lugar do mundo para se parir, que se chama Casa Ângela. Então, procure esses lugares, porque eles existem. Então, é isso. O primeiro passo é limpar e pegar esse parto para você. Você precisa entender que esse parto, ele é seu. E a partir desse momento que você entende que ele é seu, você vai buscar esse caminho possível. Para cada mulher vai existir um caminho possível. A Milene veio aqui contar essa história dela, que é maravilhosa, para mostrar que, sim, é possível. Ela só tinha essa opção de parir no SUS e ela falou, então eu vou fazer com que essa seja a melhor experiência possível. Mas ela pegou isso para ela, essa responsabilidade para ela. E aí, entendendo qual é a realidade que você tem, visite esses lugares. Se só tem uma maternidade, só tem uma opção, então você vai, mesmo assim, vai lá e visita. Por quê? Uma coisa que é essencial para o parto é você conhecer o lugar que você vai parir. Você chegar no lugar que o seu filho vai nascer pela primeira vez naquele momento é muito ameaçador. Só de você conhecer esse ambiente, você saber onde você vai pisar, como é, isso muda muito. Então, faça uma visita. Como a Milene falou também, quando muitas vezes, só de você fazer essa visita, boa parte dessas histórias que você tem no imaginário, elas caem por terra. Primeiro porque o SUS ele está em desenvolvimento. Então, às vezes, uma história que você ouviu que aconteceu há 10 anos atrás não é mais o que está acontecendo hoje. Então, não deixe de fazer a visita. Todas as maternidades do SUS têm essa possibilidade, então liga na maternidade, se informa para saber como você faz isso e faça essa visita. Outra coisa é pegar esse lugar mesmo de se informar, de entender, é construir esse lugar de segurança em si mesmo. Quando eu comecei esse caminho na internet, eu comecei justamente para atender essas mulheres que não têm opções, que só tem o SUS como caminho, que não tem condições de contratar uma doula, porque eu tive uma experiência acompanhando gestantes no SUS e eu percebi como as mulheres chegavam lá sem saber o que estava acontecendo no corpo delas. E aí, quando você não sabe o que está acontecendo no seu corpo, você está muito mais suscetível, você está nas mãos do sistema. E aí fica muito mais fácil de você ser violentada. E a partir disso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para que as mulheres tenham minimamente uma estrutura de conhecimento, uma estrutura emocional para passar por essa experiência sem ficar à mercê do sistema que a gente tem. E aí, a partir disso, eu comecei o meu canal no YouTube. Se você não conhece, vai lá, porque tem vários vídeos. E a partir dessa experiência que eu tive também e dessa luz que eu tive de eu preciso fazer alguma coisa, que eu escrevi o livro que eu disponibilizo gratuitamente na internet, que é um livro que eu fiz justamente pensando nisso. Eu pensei, eu preciso escrever algo que tenha ali tudo que uma mulher precisa saber para passar por essa experiência de uma forma mais natural, mais segura e mais confiante. Então, a gente vai deixar nas referências aqui o site para você baixar o livro, para você se preparar. E a última coisa que é importante reforçar, que a Mi disse também, é sobre o acompanhante. Pense muito bem no acompanhante que vai com você. É muito importante que essa pessoa esteja preparada também. Então, se vai ser sua mãe, se vai ser seu companheiro, independente de quem seja, mostre para essa pessoa como ela é importante nesse momento, porque ela vai ser
a sua guia, ela vai ser a sua protetora, ela vai ser essa pessoa que vai te trazer a segurança. Muitas vezes nesse ambiente que tem várias pessoas no quarto, que tem vários médicos atendendo várias mulheres, que você não vai ter, né, alguém ali para cuidar só de você. Então, a pessoa que estará com você nesse momento é extremamente importante. Então, pense com carinho, sinta no seu coração quem é essa pessoa que você quer com você nesse momento. E lembrem do episódio passado. Se você ouviu o episódio passado, você lembra da história do acompanhante da gestante que a gente entrevistou. O acompanhante dela, o marido dela, tirou a médica que estava falando coisas absurdas para ela do parto. O seu acompanhante está informado desse ponto? Ele abdicaria, ele advocaria por você a esse ponto? Isso é muito importante se perguntar. Eu queria fazer mais uma pergunta. Milene, como é que foi o seu pós-parto imediato, o seu pós-parto, a amamentação? Como é que você foi recebida nesse aspecto lá no hospital e como é que foi essa transição para ir para casa? Aí chega o ponto mais difícil para mim da maternidade, que foi o pós-parto. Eu me preparei muito para viver o parto, muito, mas eu não me preparei para o pós-parto. Eu tive uma hiperlactação, a minha filha tinha muita dificuldade na pega, era muito leite, mesmo ordenhando, não parava de vazar, era muito difícil amamentar ela. Eu passei 5 meses dentro do banco de leite do HU, que era na frente da casa do pai da minha filha, e eu ficava lá, tipo, das 9 da manhã até 3 horas da tarde, todos os dias, até ela corrigir a pega. E aí ela corrigia a pega, eu ia embora super feliz, falava, nossa, agora vai. Aí não ia. Ela pegava errado de novo. Durante 6 meses eu tive mais de 8 mastites, então eu tinha num peito, depois no outro, num peito, depois de outro. 1 mês e meio depois que a minha filha nasceu, eu tive uma crise, uma cólica renal muito forte, eu precisei ser operada na emergência. Então, aquilo foi, eu acho que uma das coisas mais difíceis, assim, que eu vivi, porque eu sentia muita dor, eu não tava me sentindo bem emocionalmente, eu tava me sentindo deslocado do mundo, então eu passava 7 dias, assim, sem lavar o cabelo, meu cabelo, eu acho que caía inteiro, eu não saía do meu quarto, eu fiquei bastante tempo, assim, dentro do quarto, as pessoas querendo me visitar o tempo inteiro e eu tava, tipo, pedindo socorro, ajuda. Eu nunca vou esquecer a minha consulta pós-parto com a Jéssica, que foi a primeira vez, assim, que eu tinha ficado sozinha com outra pessoa, porque ninguém deixava eu ficar sozinha. Toda hora vinha uma visita, a família, principalmente, assim, toda hora ficava interferindo, muitos palpites, eu não conseguia amamentar, e me batia um desânimo, um desespero, pensando que a minha vida tinha acabado, não conseguia sentir aquele amor avassalador, e aquilo ia ficando cada vez mais difícil. Eu lembro que na minha consulta pós-parto, que a gente deitou na minha cama, o vô da Annalise pegou ela na hora e levou ela para tomar um solzinho. E aí eu lembro que eu e a Jéssica deitamos, assim, uma olhando para a outra, e eu falei, Jéssica, hoje é a primeira vez que eu tô sozinha e eu tava muito mal, muito triste, muito, muito. Sentindo, assim, uma solidão imensa, um medo do que estava acontecendo, uma frustração enorme, porque eu não gostava de amamentar. E amamentar cada dia era pior. E aí eu fui excedendo os meus limites, assim, sabe? Emocionais. Eu cheguei numa fase que eu parei de procurar ajuda porque eu tinha vergonha já das pessoas. Porque tava dando tanta coisa errada pra mim. Eu não conseguia me vincular da maneira que eu achava que era o certo e da maneira que as pessoas falavam, mãe, mas ela é tão saudável, mas, nossa, você tem tanto leite. E aí eu precisei voltar a trabalhar quando ela tinha 4 meses e vivendo várias violências no meu trabalho também. Então foi um pós-parto, assim, caótico, de um grau que eu não consigo explicar. Então foi muito, assim, muito difícil, até lá, quando ela ali fez 5 meses, perto de 6 meses. E aí eu comecei a falar, opa, as coisas estão melhorando, tava passando, eu já tava saindo daquela culpa materna. Saindo não, né? Porque se eu falar isso é mentira, porque ela fez 4 anos, eu ainda sinto culpa de várias coisas. Mas eu tava saindo do limbo, eu falo. Eu tava saindo daquele mar tumultuoso. Eu estava começando a encontrar mais paz em ser mãe, porque eu também tinha acabado de fazer 21 anos, então eu estava vendo
as pessoas fazendo planos e eu tava só, nossa, tem que amamentar, tem que trocar. Eu ficava muito tempo, aí depois de um tempo eu ficava muito tempo sozinha com ela, e aí eu precisava desenvolver o amor materno, que todo mundo falava que tinha que ser, e eu não conseguia desenvolver esse amor à maternidade, e isso se estendeu para até 2 anos. Eu lembro que eu até compartilhei com a Jéssica, quando a Annalise fez 2 anos, eu falei, Jéssica, agora eu gosto de ser mãe. Agora tá ficando gostoso, assim. Agora eu amo de verdade, assim, aquele amor, nossa, que rasga o peito. Agora eu sinto isso, mas quando ela fez 2 anos. E eu levava muita paulada quando eu falava isso. Até porque, como é que você ama ser mãe se tá sendo a coisa mais difícil e mais sofrida que você já fez na sua vida? Se você tá tendo problemas com a alimentação, se você tá tendo um baby blues, se você não tá tendo a privacidade que você quer, como é que ama tudo isso se você tá odiando tudo isso? Por muito tempo, eu fui muito massacrada, assim. Primeiro que eu passei por alguns estágios até aceitar que eu não gostava de ser mãe. Primeiro, eu sou uma pessoa que brinco muito, então eu tenho um senso de humor incrível. E aí tudo eu levava na brincadeira. Eu falava assim, vamos fazer tal coisa? Ai, não posso, sou mãe, né? Sou mãe. Eu sempre tinha alguma coisa assim, culpando ser mãe, sempre. E um dia, eu tava tendo conversa com as minhas amigas e eu falei, cara, eu não suporto ser mãe. Eu não aguento mais. Eu não gosto disso. Eu não gostei de amamentar. Eu não gostei. E aí eu fui listando as coisas. E aí eu comecei a me acolher. Falar, olha, tudo bem. Eu não gostei de amamentar. Pode ser que eu não pretendo ter mais filhos, mas se eu tiver mais algum filho, hoje eu tenho vontade de amamentar. As coisas elas vão mudando, né? Eu comecei a viver realmente um dia de cada vez. Aceitar que foi uma gestação muito difícil emocionalmente. O parto, ele foi meio que... Meio não, ele foi o meu encontro comigo mesmo. E não tinha como o pós-parto ser flores, entendeu? Eu tava me conhecendo, eu tava destrinchando o que eu era. Então, é um processo de autoconhecimento, né? Não tem como ser florzinhas. Eu tentei de várias maneiras que a amamentação fluísse. Eu tentei de várias maneiras colocar limite nas pessoas de, olha, eu não quero receber visita, sabe? E aí eu sou uma pessoa que ama estar com pessoas, amo. Eu sempre falava, nossa, no meu pós-parto eu vou querer cafezinho da tarde todo dia. E, nossa, quando eu pari, eu não queria que ninguém... A pessoa batia aqui, eu falava pra minha mãe, fala que eu tô dormindo, que eu não tô. Eu não quero ver ninguém. As pessoas não conseguiam respeitar, eu tinha medo de falar. E aí o dia que eu falei, quer saber? Gente, ó, eu não tô bem, tô surtada, nunca vou esquecer, eu mandei um áudio assim, para muitas pessoas. Ó, gente, eu não tô bem, eu tô surtada, eu não quero ver a cara de ninguém. Então, assim, a menos que você venha aqui e fique com ela para eu ir no banheiro, para eu tomar banho, traga comida para mim, você não precisa vir. E aí, isso foi importante, porque aí as pessoas que vinham me visitar, elas vinham para me ajudar. Eu não queria gente mais para ficar falando para mim que eu não estava fazendo direito, que eu era muito nova, que eu não sabia de nada, que minha filha estava passando fome, que meu peito estava não sei o quê. Então, quando eu comecei a colocar limite nas pessoas, olha, quer vir aqui? Então, vem, traz comida, ajuda a limpar a casa e é dessa visita que eu preciso. Não dá para você? Tudo bem, não tô pedindo nada, só não vir. E aí as coisas começaram a clarear pro meu lado, eu comecei a viver melhor. E até quanto tempo você amamentou? Ela tinha 5 meses quando eu desmamei, porque eu passei por uns processos assim, tipo, de dar mamadeira escondida, eu tinha vergonha, porque tava todo mundo falando, meu, você tem um monte de leite nesse peito e não dá certo, mas até hoje eu não consigo explicar o que era aquela dor que eu sentia. E ela era bem preguiçosa para mamar, e eu ia em consultora e não dava certo, não ia, eu não sabia mais o que fazer. Então eu comecei num processo de desmame quando eu comecei a dar mamadeira escondida. Então eu dava mamadeira, nunca contei isso pra ninguém, tô contando um podcast. Eu tava ficando louca pra amamentar, louca. Daí eu falei, não, quer saber? Não dá mais pra mim. Aí eu Você parei. fez o possível e impossível, você atingiu o seu limite.
tem nada de vergonhoso nisso. 5 meses já é muito mais do que a média nacional, que é de 50 dias. Então, se você chegou a 5 meses, é porque você se esforçou demais. Sim, sim. Hoje eu tenho essa consciência de que eu me esforcei muito para dar certo. E aí eu falei, quer saber? Eu vou tirar essa culpa do meu bolso, que às vezes ela não é nem minha. E eu vou dar mamadeira para ela, porque eu também tinha voltado a trabalhar e tudo mais. E aí eu comecei a gostar mais dela, porque daí eu olhava e falava, ai, nossa, tá alimentada e tudo mais. Porque meu peito ele ficou 5 meses na carne viva, assim, não tinha o que fazer, eu não sabia mais o que fazer. E eu lembro que uma vez a consultora do Banco de Leite do HU, que é um dos melhores bancos de leite do país, olhou para mim e falou, Mi, vai até aonde você consegue. Não fica, não se mata por isso. Porque, assim, você fica aqui o dia inteiro, todos os dias, e você tá fazendo o seu melhor. E aí, quando eu ouvi aquilo lá, eu falei, nossa, realmente, eu precisava de alguém que olhasse para mim e falasse, olha, você tá fazendo o certo, mas realmente tá muito difícil para você. Ai, Mi, nossa, eu amo te ouvir. Muito obrigada pelo seu relato. Você, com certeza, é uma das maiores inspirações de mãe que eu tenho, porque você traz a maternidade de um lugar muito real. Hoje a gente vive um lugar muito romântico, né, da maternidade. E óbvio que cada mulher tem a sua história. Tem mulheres que têm histórias maravilhosas e tudo bem, mas, nossa, você traz a maternidade assim do lugar mais visceral e com todas as dificuldades, com todos os desafios e é muito lindo te ouvir. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão ficar muito felizes de te ouvir porque elas vão dar aquele suspiro assim de alívio de nossa, Sim, tô sozinha. sim, com certeza, amiga. Eu também estou muito feliz de falar em primeira mão do meu relato de parto. A Annalise vai fazer 4 anos daqui a um mês e falar hoje do meu parto, da minha gestação, de tudo que eu vivi é uma vitória para mim mesmo. Hoje eu tô muito feliz com a minha maternidade, tô muito feliz com a minha filha. Resgatei essa conexão minha e dela, que eu às vezes deixei lá longe e nem muito, por muitas vezes nem era culpa minha, era mais uma pressão, então eu fui me afastando de muitos sentimentos e agora tá tudo bem, tô muito feliz. Então, muito obrigada pelo convite. Eu quero te fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Qual foi o seu maior aprendizado com tudo isso, com a sua experiência de parto, com esse início de maternidade tão difícil? O que que você carrega de precioso, assim, de tudo isso? Eu acho que a maior lição que eu tirei da minha gestação, do meu parto, da minha maternidade em geral, foi confiança. Foi se olhar, eu me encontrei, assim, através da minha maternidade. Hoje estou doula. Eu sei que todo esse caminho difícil que eu percorri, eu vou usar outra palavra, desafiador, que eu vivi, ele fez eu me tornar quem eu sou hoje. Então eu passaria por isso sim de novo. Eu tinha uma certeza lá no fundo da minha alma de que viver essa experiência, né, no início do podcast eu falei, eu quero fazer essa experiência ser uma experiência que pode mudar a minha vida. Então, eu me entreguei, eu confiei, assim, acima de qualquer coisa em mim. Eu nunca tinha confiado em mim como eu confiei durante a gestação. Então, eu acho que essa foi o bem mais precioso que eu encontrei, né, que eu me conectei, foi com a confiança. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por relatar muito bem como foi essa experiência de gerar e parir essa menininha. E eu espero que você esteja bem mais feliz com essa experiência de pós-parto, principalmente, e que muitas mulheres utilizem desse seu relato de parir no SUS para ter um pouquinho de esperança para ter partos positivos lá. Muito obrigada, Mi, muito obrigada, Adrine, muito obrigada a você que nos escuta. Se você quiser compartilhar a sua história aqui no nosso podcast, manda uma mensagem pra gente no Facebook,
no Instagram, deixe seu comentário, o que você sentiu, o que você achou de toda essa história. Muito obrigada e até a próxima. Bye!